Na última aula, vocês me fizeram uma pergunta bem difícil de responder, que era se o uso de benzodiazepínicos em algum momento da vida poderia predispor a problemas como a demência e o Alzheimer. Repare que a nossa disciplina fez um caminho para chegarmos até aqui. Então a gente começou a estudar a farmacologia segundo os conceitos básicos de cinética e dinâmica, as interações que dependem do pH para a absorção dos fármacos, as etapas que competem de fato ao início, né, a entrada do fármaco no organismo, o transporte do fármaco no sangue, se for um fármaco que é administrado por via oral, tem uma absorção intestinal e existe um metabolismo de primeira passagem hepático, não porque o fármaco passa especificamente por isso, mas porque todos os nutrientes saem do intestino e vão para o fígado, e aí com os fármacos não é diferente, etc. E aí a gente viu várias classes de medicamentos, suas particularidades, seu mecanismo de ação. Todos eles afetam de alguma forma a neurotransmissão, que foi o grande tema tratado em todas as aulas. E na última aula a gente viu que tem certas questões que não estão nas bulas, porque as informações de livros de farmacologia e de bulas de medicamentos, elas trazem um conhecimento que já foi consolidado por alguns anos. Mas os pesquisadores costumam fazer testes e avaliações que, assim que são publicados, já podem ser utilizados como uma fonte de informação. Então, no trabalho anterior, a gente viu possíveis relações entre a demência associada aos corpúsculos de Lewy e o Alzheimer com o uso de benzodiazepínicos. E aí, como vocês me perguntaram se o uso anterior desses fármacos poderia predispor também ao Alzheimer ou à demência, um uso durante a juventude, talvez, como ele impacta na vida adulta? E isso é muito difícil de responder, então eu procurei outro trabalho para tratar com vocês hoje. São respostas que você não encontra nas bulas dos medicamentos. Esse é o tipo de resposta que a gente tem que ir atrás na literatura científica, tá? Para que a gente consiga entender a questão de forma ampla. Estado da arte, meus amigos, é uma palavra que vocês podem se acostumar, porque o estado da arte é a situação atual daquela área do conhecimento. Então, os benzodiazepínicos e as desordens do tipo demência. A ligação entre benzodiazepínicos e as desordens do tipo demência. O estado da arte corrente, né, atual. E esse trabalho é de 2015. Então aqui, definir o estado da arte é justamente fazer uma revisão dos conhecimentos que se tem a respeito do tema. Então, qual que é o estado da arte dos produtos naturais que são utilizados no tratamento da malária? Você tem que verificar fazer uma revisão de como o tratamento da malária existe hoje, como é que ele está sendo empregado hoje, qual o estado da arte do coronavírus, o surgimento foi natural ou ele surgiu de um laboratório, né? E assim vai. E aqui eles vão avaliar, nesse trabalho, essa possível ligação entre a utilização de benzodiazepínicos em algum momento da vida. Eles analisam aqui 11 trabalhos, se não me engano, eu vou passar por eles também com vocês.
Eu não entendi completamente todos, e não é necessário que você entenda tudo, tá? Que está no trabalho, porque nós não somos pesquisadores dessa área, mas vocês já são capazes de entender algumas informações que existem aqui. Esses pesquisadores são de onde? Universidade de Bordeaux, na França. São franceses. Antoine, até um xará, Pariente, Sophie Bilhotte de Gage, Nicolas Moore, Bernard Bergaldi. E fizeram essa revisão da literatura para estabelecer o estado da arte, aí, dessa ligação entre os benzodiazepínicos e a demência. Os efeitos de curto prazo dos benzodiazepínicos na memória são bem estabelecidos e são suspeitados, né? Suspeita-se desses efeitos a longo prazo. Então, vocês também me perguntaram já a respeito dessa amnésia, né, de curto prazo com o uso de benzodiazepínicos. Isso é normal. E é isso que traz uma desconfiança a respeito dessa possível ligação entre o uso dos benzodiazepínicos e os danos cerebrais, lesões. 11 estudos foram publicados até agora a respeito dos benzodiazepínicos, do uso desses fármacos e os riscos de demência. 9 desses estudos concluíram que essas drogas têm um efeito deletério. Um dos estudos encontrou um efeito protetor contra o Alzheimer ou a demência. E um, que é o mais recente, não observou efeito algum. Então vejam como é difícil responder essa questão. Porque, a princípio, você pode imaginar, você tem que ter convicção a respeito dos seus conhecimentos, né, dos fatos que permeiam a utilização desses medicamentos. Mas você precisa dos dados e precisa checar quem já fez esses estudos, né? Então aqui eles discutem esses 11 trabalhos e já adianto para vocês que a maioria dos trabalhos apresentou, sim, uma taxa elevada de risco de desenvolver Alzheimer ou demência no caso de pacientes que utilizam esses medicamentos por muito tempo. Um dos estudos demonstrou um efeito protetor, que foi o estudo mais recente, e o outro, o mais recente, ele demonstrou que não existe efeito algum. Então, os benzodiazepínicos não são ruins, nem são bons, nem são protetores. Um mostrou efeito protetor e os outros 9 efeitos deletérios. Então, onde que está a resposta certa, né? Como é que os pesquisadores aqui encaram essa situação, né? Porque é um fato que não tem consenso. Raramente a gente encontra um consenso na ciência. Então a gente precisa ter as informações, entrar em contato com as informações e aí então analisar o que pode ser analisado. A associação positiva encontrada em alguns estudos pode ser devido a uma causa reversa, um viés de causa reversa, visto que as principais indicações para os benzodiazepínicos são as desordens do sono e a ansiedade, que podem ser prodromes. Eu traduzi isso aqui já. Podem ser supostos indícios prévios, podem ser indícios prévios da demência. Então, o que acontece? Existe uma grande dúvida a respeito do seguinte: se é o benzodiazepínico que causa uma predisposição ao Alzheimer e à demência, ou pelo fato do paciente ter essa predisposição, e aí ele desenvolve insônia e ansiedade, os benzodiazepínicos são indicados para esses pacientes. Essa é uma dúvida cruel, que fica difícil de responder.
quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E isso também traz bastante confusão aqui para os trabalhos, porque como é que você tira essa condição para poder avaliar de fato o efeito dos benzodiazepínicos? Não dá. Então, os estudos não têm a condição de serem perfeitos, de evitarem essa contradição. É o que eles chamam de causa reversa, aí, reverse causation. Então, será que nessas avaliações a prescrição dos benzodiazepínicos e o uso desses benzodiazepínicos é que provoca a demência, ou esse paciente já tem todos os pré-requisitos para se tornar uma pessoa demente ou desenvolver Alzheimer, e aí existe o simples fato de uma prescrição por conta desses sintomas dela, né? Esse viés é menos presente nos tratamentos que se iniciam mais de 10 anos antes do diagnóstico. Então, antes do diagnóstico de demência, se houve algum uso de antidepressivos, ele é menos visível. Entre outros, 3 mecanismos podem basear a influência potencial dos benzodiazepínicos no desenvolvimento das desordens do tipo demência, né? Então, quais são as hipóteses aqui de que os benzodiazepínicos causem esses problemas? Primeiramente, os benzodiazepínicos podem diminuir a enzima que cliva o precursor beta-amiloide. E a tal secretase, a atividade da tal secretase. E tornar mais lento o acúmulo dos oligômeros alfa-beta no cérebro. Aqui cabe uma explicação para vocês a respeito do surgimento do Alzheimer. Por que se desenvolve o Alzheimer? O que acontece é que começa a haver a síntese de algumas proteínas nos neurônios que acabam matando esses neurônios, tá? E ocorre um acúmulo dessas placas beta-amiloides nos neurônios. Então, beleza, ó, você tem lá seu neurônio, maravilhoso. E, por algum motivo, não se entende bem ainda qual, começam a ocorrer acúmulos de proteínas. Proteínas que são sintetizadas aqui no núcleo. Então, a gente tem o DNA, né, que se torna um RNA mensageiro. Vocês lembram disso lá do ensino médio? Torna-se o RNA mensageiro, sai do núcleo, encontra o ribossomo, sintetizam a proteína. Vou fazer em preto aqui a proteína. Beleza. Por algum motivo, a síntese dessa proteína é uma síntese que é incompleta. Então a proteína é sintetizada de forma errada. A proteína, então, precisa ser degradada, digerida internamente aqui na célula e expelida. As ferramentas do neurônio que estão relacionadas com a digestão dessa proteína param de funcionar. E aí ocorre um acúmulo dessa proteína. Isso traz problemas para o neurônio. Então são sintetizadas outras proteínas aqui, como a proteína tal, e essa proteína tal se torna hiperfosforilada e cria uma fibrose nesses neurônios. Então começam a existir fibras aqui. Vocês se lembram que a gente comentou várias vezes durante as aulas a respeito do mecanismo de ação da neurotransmissão. Então tem um neurônio pré-sináptico que vai entregar aqui os neurotransmissores, aí tem um receptor associado a um canal de sódio ou cálcio. Na hora que ele percebe esse neurotransmissor, abre o canal, despolariza a membrana. Com
essas fibras, esse acúmulo de proteínas que a gente chama de corpúsculo de Lewy, que eu mostrei na última aula também, isso aqui vira uma bagunça. Não tem como o neurônio funcionar direito. Olha o tamanho do neurônio, né? Tem organelas, por exemplo, as mitocôndrias. São organelas que estão relacionadas com a produção de energia da célula. Como que eu levo a mitocôndria que está aqui lá para a porção, para o terminal axônico, se eu tenho esse monte de fibras no caminho? Não levo. Esse neurônio morre. Agora, o que é que desencadeia a hiperfosforilação da proteína tal, que produz essa fibrólise aqui, esse emaranhado de fibras, e o que é que desencadeia o acúmulo dessas proteínas, formando os corpúsculos de Lewy? Porque depois, quando o pessoal pega essa célula e olha no microscópio, tem essas bolinhas dentro das células. E aí esse neurônio morre. Essa bolinha de proteína continua aqui, lá no sistema nervoso central. O que acontece? O macrófago, quando chega e olha essa bolinha, ele não fica triste. Porque vai começar uma reação inflamatória contra esse agregado proteico, que não deveria estar ali. Essa reação inflamatória produz radicais livres, prejudica outros neurônios que estão em volta. Então, esses são os possíveis mecanismos relacionados com o surgimento do Alzheimer. Então, o acúmulo dessas proteínas, beta-amiloides, e a hiperfosforilação dessa proteína tal que causa essas fibras no neurônio, impedindo o funcionamento dele. Todos os pacientes que você acompanhar agora, que apresentarem esses problemas iniciais do Alzheimer, eles possivelmente já têm esse mecanismo aqui ocorrendo. E como que isso vai provocar o Alzheimer? Isso prejudica o transporte de organelas na célula, que a gente chama de transporte axonal. Por exemplo, se eu tenho uma vesícula aqui cheia de serotonina, eu preciso transportar essa vesícula lá para o terminal axônico. Só que com essas fibras no meio do caminho, como é que fica o trem? Fica difícil. Não vai. Sem serotonina aqui, depressão. Então, até que ponto isso já está ocorrendo no paciente para que eu use nesse paciente o benzodiazepínico, e aí o efeito não é causado pelo medicamento, ele já estava ocorrendo no paciente? Ou até que ponto é o medicamento benzodiazepínico que está induzindo esse processo nos pacientes quando ele começa a ser utilizado? Não tem como saber. Mas existem dados provenientes da observação clínica das pessoas. Beleza? Entender essa parte? Essa que é a grande dúvida. A gente não consegue saber se isso aqui já iria ocorrer naturalmente e por começar a ocorrer é que os benzodiazepínicos são prescritos, ou se a utilização dos benzodiazepínicos pode desencadear algum desses processos. Nós comentamos também, durante as aulas, que a neurotransmissão não termina aqui com essa despolarização da membrana, não. Uma série de outros eventos bioquímicos profundos e duradouros acontece depois dessa interação do receptor pós-sináptico com o neurotransmissor. E isso ainda é um mistério. A gente não consegue saber quais são esses eventos bioquímicos profundos e duradouros. Porque não é só um neurotransmissor liberado e despolarizando uma membrana. É a comunicação entre o genoma do neurônio pré-sináptico com o genoma do neurônio pós-sináptico. DNA do neurônio pré-sináptico com o DNA do neurônio pós-sináptico. O centro de comando do neurônio pré-sináptico com o centro de comando do neurônio pós-sináptico. E assim sucessivamente. Tamanha a complexidade que é o cérebro. Tá? Então vamos continuando aqui.
potencial de efeitos positivos não foi nunca confirmado. O mesmo é verdade para a prevenção da excitotoxicidade por meio dos benzodiazepínicos na sua ação antiglutamatérgica. Os benzodiazepínicos, nós vimos que eles são capazes de hiperpolarizar a membrana dos neurônios. Por quê? Porque eles potencializam a transmissão GABAérgica. Então está o neurônio aqui, tem uma série de neurotransmissores presentes, né? Entre eles, os receptores para os neurotransmissores tipo GABA, ácido gama-aminobutírico. Os outros neurotransmissores são excitatórios. O ácido gama-aminobutírico, quando é liberado aqui na sinapse, ele é um neurotransmissor inibitório. Quando ele se liga ao seu receptor pós-sináptico, abrem canais de cloreto. Estava negativo do lado de fora, positivo do lado de dentro. Quando o cloreto entra, fica tudo negativo aqui. Mas é muito negativo. Para eu conseguir excitar essa membrana, tem que entrar muito sódio. Tem que ser uma excitação muito grande. O que acaba acontecendo? Os impulsos cessam. E existe já um mecanismo descrito no cérebro que está relacionado com o glutamato. O glutamato é um outro neurotransmissor. Ele possui os seus receptores pós-sinápticos também. Só que quando o glutamato chega e interage com o seu receptor, ele provoca danos no neurônio pós-sináptico. Então existe esse mecanismo bem descrito. Só que se o benzodiazepínico aqui aumenta a interação do GABA com... Vou fazer o benzodiazepínico aqui do ladinho. Aumenta a relação do GABA com o seu receptor e isso hiperpolariza a membrana. Como que a transmissão do glutamato vai poder ser transmitida? Não vai. Porque não vai dar conta de despolarizar essa membrana e transmitir o sinal do glutamato. Então é por isso que se sugere esse efeito protetor dos benzodiazepínicos contra a neurotransmissão glutamatérgica e uma possível proteção do sistema nervoso central. Por quê? Porque a neurotransmissão do glutamato é prejudicial para as células, mata essas células. E os benzodiazepínicos potencializam a transmissão GABAérgica, que é uma neurotransmissão inibitória. Então, até mesmo a neurotransmissão glutamatérgica seria inibida, preservando essas células. Isso é uma teoria também. E foi discutido, principalmente no trabalho que existe, afirmando que os benzodiazepínicos têm um efeito protetor no que diz respeito às células do sistema nervoso central. Tá? Ele continua, mais especificamente no Alzheimer. Desde que os astrócitos, que são os neurônios, localizados na área das placas beta-amiloides, podem ter uma atividade secretora de GABA, então os astrócitos da pessoa que está com Alzheimer secretam GABA. Os pacientes com lesões pré-demência podem estar em um risco aumentado de apresentar-se com sintomas deletérios mais pronunciados nos efeitos cognitivos dos benzodiazepínicos. Então, ele diz o quê? No paciente que tem Alzheimer, os neurônios que estão afetados lá por aquele emaranhado de fibras ou pelo acúmulo de placas beta-amiloides, eles secretam mais GABA. Se eles secretam mais GABA, eles estão potencializando a transmissão GABAérgica. Chega o benzodiazepínico lá e potencializa ainda mais
a transmissão GABAérgica em neurônios que já estão comprometidos. Então, talvez isso aumente os riscos, porque eu vou fazer um neurônio ruim funcionar mais. Um neurônio afetado pelos corpúsculos de Lewy, pelo emaranhado de proteína tal hiperfosforilada, funcionar bastante. Finalmente, devido à compensação neuronal e os efeitos, os conceitos de reserva cognitiva, alguns indivíduos podem copiar as lesões iniciais utilizando ou desenvolvendo redes alternativas. Existe alguma plasticidade no cérebro. Então, um outro problema que a gente encontra nesses estudos é que, por mais que o indivíduo tenha uma predisposição a desenvolver Alzheimer ou essas lesões, pode ser que ele não desenvolva durante sua vida, utilizando ou não o medicamento. Essa é outra dúvida que surge, porque o início, de fato, desse acúmulo beta-amiloide e da hiperfosforilação da proteína tal, que leva a essas redes, esses emaranhados fibrosos dentro do neurônio, a gente não sabe. Mas acontece. Tem para indivíduos acontece, para outros indivíduos não acontece. Será que o medicamento acelera isso? Pela diminuição da ativação cerebral, os benzodiazepínicos podem limitar essa capacidade. Então, os benzodiazepínicos poderiam diminuir essa plasticidade do cérebro porque limitam a ativação cerebral. A transmissão GABAérgica não é inibitória? Será que então uma neurotransmissão inibitória não limita a capacidade do cérebro, justamente por isso que ela causa perda de memória? Qual será que é essa influência na plasticidade do cérebro, na produção de novas redes, de novas conexões sinápticas? Pode ser que seja ruim. Tudo teoria, tá, pessoal? Não se comprovou nada a respeito ainda, mas são teorias que vale a pena pensar. Em conclusão, é essencial que os estudos animais explorem as hipóteses dos mecanismos dessa associação encontrada na maioria dos estudos farmacoepidemiológicos conduzidos nesse tópico. Então, ainda é necessário descrever corretamente esses efeitos. Os pontos-chave. Aqui é que é interessante. Atualmente, nenhuma evidência existe de um risco aumentado de desordens do tipo demência associadas com o uso racional dos benzodiazepínicos, não excedendo 3 meses. Então, o que acontece aqui? Os estudos demonstram uma série de associações observacionais, farmacoepidemiológicas, de indivíduos que se predispõem à demência. A maioria dos estudos, os 9 estudos ali. Só que isso ocorre em pessoas, em indivíduos, que usam esses medicamentos por muito tempo, 4 anos ou mais, 3 anos. Quem faz uso desses medicamentos pelo tempo prescrito em bula, adequado, não tem esses problemas. Então, até hoje, a gente tem estudos que demonstram uma predisposição à demência e estudos que demonstram essa predisposição à demência em pacientes que utilizam por muito tempo. Quando esses estudos que demonstram a predisposição à demência avaliam os pacientes que utilizam pelo tempo racional, esses pacientes não têm problemas, não têm uma maior predisposição a desenvolver demência ou Alzheimer. Então, esse trabalho aqui, que discute todos os estudos relacionados a esse ponto, a esse tópico, chega a essa conclusão, que se o paciente utilizar por 3 meses, não tem problema.
é a realidade que a gente encontra? Não é. Como farmacêutico, a coisa ainda é mais nítida. Eu acho que vocês, na psicologia, que já estão nos estágios, vocês têm menos paciente por dia. Eu acho que, se a gente for parar para pensar, dependendo da farmácia que você trabalha, você é o farmacêutico, é o profissional da saúde que tem mais pacientes. Porque, por exemplo, lá na RAI entravam 700 pessoas num dia e vinham com essas receitas de benzodiazepínicos. Não dava para conversar com todo mundo, porque na empresa, infelizmente, a gente não tinha uma equipe completa e um local adequado para receber esses pacientes. Mas pensa bem, 700. Qual outro profissional de saúde que atende 700 pessoas num dia? E não atende direito, tem que ser rapidinho, né? Mas eles deixam as receitas lá. E eu tenho que depois pegar essas receitas e jogar no sistema de vigilância sanitária. E aí você tem que ver o nome de cada um, colocar o endereço, CPF, etc. E o que ele tomou, o que foi dispensado. E muitos deles já têm cadastros desde que a farmácia abriu, há anos, tomando benzodiazepínicos. O paciente que toma por 3 meses e retira é raro. Nem a gente comentou naquela aula anterior, né? Então o paciente tem ansiedade, começa utilizando o lorazepam e o oxalato de estalopram. Aumenta a dose até controlar os sintomas da ansiedade, mantém os dois e retira, faz o desmame do lorazepam. 3 meses. Acabou, beleza. É para isso que o medicamento serve. Agora, quem está utilizando por muito mais tempo, não existe evidências científicas, segundo os pesquisadores aqui, de que há uma predisposição maior ao Alzheimer ou à demência. Não existe. Só que vários estudos observacionais demonstram essa correlação, apesar de não haver um mecanismo específico demonstrando isso. Então, o trabalho aqui chega à conclusão de que, se for utilizado de forma racional, não tem problemas, não existe associação entre os benzodiazepínicos e a demência. Isso, especificamente, não está na bula ainda, porque carece dessa demonstração dos mecanismos. Mas, o que está na bula? O tempo de utilização do medicamento. E tem lá esses prazos, 3, 6, 8 meses. Até quem usou 8 meses, em alguns estudos que foram feitos, não teve correlação, que seria um tratamento de depressão profunda. Mas quem está utilizando há anos apresenta correlação, por mais que não se saiba os mecanismos. Entretanto, um corpo de evidência substancial indica que existe um maior risco de desordens do tipo demência com o uso prolongado de benzodiazepínicos. O mecanismo pelo qual os benzodiazepínicos podem aumentar o risco de demência é desconhecido. Alguém poderia hipotetizar que esses usuários deveriam diminuir sua habilidade de contar com suas próprias reservas cognitivas. Um aumento nos esforços dos pesquisadores e suporte é necessário para clarificar essa relação entre os dois. Então não se sabe o exato mecanismo de ação, não, mas observa-se essa correlação entre o aumento do risco de desenvolver demência ou Alzheimer e o uso prolongado dos benzodiazepínicos. Então, se esse uso ocorreu anteriormente por 3 meses, 6, 8 meses, beleza. Agora, se ele ocorreu por 4 anos, esse risco existe. O desafio atual da farmacoepidemiologia é, indubitavelmente, acessar os supostos efeitos deletérios das drogas comuns, da exposição às drogas comuns, causando, possíveis doenças.
A demência, as desordens do tipo demência, constituem um ótimo caso a ser estudado. A incidência da demência e a prevalência é muito alta e está aumentando exponencialmente nas próximas décadas. E esse artigo é de 2015. Ainda a respeito da demência. Como nenhum tipo de tratamento demonstrou efetividade significativa, identificar e trabalhar nos fatores de risco parece ser uma forma de lidar com essa doença. Então, o que acontece? É muito difícil observar os fatores que influenciam na demência, porque é uma doença que demora anos para se manifestar e pode ter um surgimento bem anterior, muito tempo. Ela pode começar a ocorrer, por exemplo, 30 anos antes do diagnóstico final. E ela vai lentamente acumulando lesões até que chega nesse ponto. E aí, como é que eu sigo essa população? Fazendo um estudo longitudinal de coorte, que nem a gente viu na aula passada. Fica difícil. E fica difícil controlar também os outros fatores associados. Se o paciente é alcoolista crônico, se o paciente tem um trabalho que predispõe a riscos, como poluição, etc. Se o paciente tem uma carga genética familiar que predispõe também a isso. Então é meio que não dá para controlar todas as variáveis. Então todos os estudos têm esse ponto negativo, né? Só que quando você pensa que essas variáveis estão distribuídas aleatoriamente na população, dá para imaginar e hipotetizar, né, que os efeitos observados decorrem da utilização de benzodiazepínicos. Então, por exemplo, quando o estudo pega pacientes que estão numa instituição de tratamento, você pode usar menos pacientes, que é o que a gente viu no estudo da aula passada. 70 e poucos pacientes, 190 e poucos, e aí 77 eu acho que usavam benzodiazepínicos e por aí vai. Quando você vai falar da população no geral, tem que ser muita gente, 3 mil pessoas, 4 mil, 16 mil, para que esses erros não sejam significativos. Esses erros que eu digo os pacientes que já têm uma predisposição genética, os pacientes que são alcoolistas crônicos, os pacientes que usam outras drogas, junto com os benzodiazepínicos ou não. O paciente está inscrito ali no estudo como não usuário de benzodiazepínico, mas usa maconha. E aí? Ele vai atrapalhar os resultados, né? E na população em geral você não tem como controlar isso. Imagina que você vai seguir esse povo por 8 anos. 4 mil pessoas. Muitos vão morrer, infelizmente. E aí você vai ter uma diminuição no tamanho da amostra, né? Então, vocês fazem estatística, todos os cursos da área de saúde fazem estatística justamente para entender essa questão, né, do tamanho dos estudos aí. E, em terceiro, as desordens do tipo demência ocorrem em idades correspondendo ao maior consumo de drogas durante a vida do paciente. Então, quando o paciente desenvolve a demência, ele está num momento da vida em que ele está consumindo muitas drogas. Então, mais um ponto de dificuldade para determinar o efeito específico dos benzodiazepínicos no desenvolvimento dessa desordem. Entre as drogas utilizadas extensivamente nos idosos, os benzodiazepínicos pousaram como particular interesse para os pesquisadores, né? Despertam um particular interesse nos pesquisadores. A sua prevalência de uso é constantemente alta entre os idosos, excedendo 10% na maioria dos países desenvolvidos. Eles são conhecidos por induzir efeitos deletérios na memória e possivelmente cognição. Enquanto eles permanecem como ferramentas essenciais
para o manuseio, para condução de curto prazo de várias condições como ansiedade e desordens do sono, eles tendem a ser super prescritos, pelo menos a longo prazo. Então, há uma tendência da utilização maior do que a necessária desses medicamentos, né? Irracional. Primeiramente, nós revisamos brevemente os estudos que investigaram se existe uma ligação entre o uso de benzodiazepínicos e o risco das desordens do tipo demência. Então, eles vêm aqui e revisam todos os estudos que já foram feitos. Por causas éticas, os estudos exploraram a ligação entre os benzodiazepínicos e a demência em humanos. Os estudos que exploram essa ligação são apenas observacionais. Então, não tem como, infelizmente, não tem como administrar por um segmento da população benzodiazepínicos num teste duplo cego, né, e placebo. Então, não dá para pegar 4.000 pessoas, começar a usar benzodiazepínicos nelas e placebo em outras 1.000. E aí, verificar esse tipo de relação. Não é o que acontece, por exemplo, com a vacina. Vocês viram que a vacina é testada lá em 5, 10, 20 mil pessoas, né? Mas o benzodiazepínico, por causas éticas, não dá para fazer isso. Então, os estudos com os benzodiazepínicos são apenas observacionais. Então, os pesquisadores fazem da seguinte forma: eles acompanham quem usa os medicamentos. E esse tipo de estudo, nesse design, visto que a exposição não é aleatoriamente alocada, os resultados podem ser afetados por uma confusão de outros vieses, como a causa reversa. Então, na vacina, por exemplo, a exposição à vacina é totalmente randômica, aleatória. Então, você vai pegar 20.000 pessoas aleatoriamente na população. Essas 20.000 pessoas, escolhidas aleatoriamente, elas são um extrato mais confiável para a veracidade dos fatos. Porque ela tende a ser uma amostra que é proporcional àquela comunidade, se forem escolhidos aleatoriamente. Como no caso dos benzodiazepínicos não é possível fazer essa escolha aleatória, tem que se escolher pacientes que já usam esses medicamentos. Isso traz algumas confusões para a pesquisa, né? E não se sabe se foram os sintomas iniciais de demência ou Alzheimer que trazem a necessidade da prescrição do benzodiazepínico ou se foi a prescrição do benzodiazepínico que causou aqueles sintomas tipo demência, no final das contas. Esse é que é o problema da pesquisa com esses fármacos. Nos casos presentes, um controle adequado para essa última variável, né, a causa reversa, que é isso, não saber quem provoca o quê, se é a demência que provoca a prescrição ou a prescrição que provoca a demência. Um controle adequado dessa última característica é particularmente difícil de se fazer, visto que a depressão e as desordens do sono são frequentemente observadas durante a suposta fase de desordens do tipo demência de longa duração. Então, como é que a demência vai se manifestar lá na frente? Ela começa com esses sintomas de desordens do sono e depressão. Então, o simples fato de que o paciente apresente esses sintomas demonstra que ele está predisposto a desenvolver demência. Não é que ele vá. Existem outros mecanismos por trás disso. Os corpúsculos de Lewy,
os emaranhados fibrilares da proteína tal que eu mostrei para vocês lá no começo da aula. Necessariamente, não é porque você teve distúrbios do sono ou depressão que você está predisposto. Mas há um maior risco, é simplesmente isso. Tá? Dessa forma, encontrar uma associação positiva pode ser parcialmente explicado pelo fato de que a exposição foi simplesmente motivada pelos sintomas iniciais da doença. Então vejam mais uma vez ele colocando o problema para a gente. Se a predisposição à demência também pode ser relacionada com casos de depressão ou desordens do sono, pode ser que a exposição ao medicamento benzodiazepínico seja simplesmente aleatória. O paciente já ia apresentar isso lá na frente, né? É isso que os estudos não conseguem responder. 11 estudos foram publicados entre 1998 e 2015, tratando aí do uso dos benzodiazepínicos e o risco de desordens do tipo demência. O primeiro, publicado lá em 1998, investigou o suposto efeito dos benzodiazepínicos no risco aí das desordens do tipo demência. No final de 3 anos em que eles seguiram esses pacientes, né, uma amostra aleatória de indivíduos institucionalizados ou não, com idade maior ou igual a 75 anos. 75 usuários crônicos de benzodiazepínicos foram comparados com 167 não usuários a respeito do risco de desenvolver Alzheimer. Então, como esses indivíduos estavam institucionalizados, né, estavam em algum hospital ou estavam em alguma clínica fazendo tratamento, eles puderam controlar melhor o que esses pacientes recebiam ou não. E aí podia pegar menos pacientes. O tamanho da amostra é menor, né? E aí foram comparados, então, 75 usuários crônicos. Então, faziam uso dos benzodiazepínicos por muito tempo, comparados com 167 não usuários. E demência vascular. Os autores concluíram que havia um efeito significativo de proteção causado pelos benzodiazepínicos. Os pesquisadores do trabalho atual, que vem discutindo esses dados, né, acreditam que esse resultado pode ser parcialmente explicado pela inclusão de usuários passados, de usuários anteriores, né, desses medicamentos de benzodiazepínicos no grupo de referência. Então, pode ser que nesse grupo aqui de 167 não usuários de benzodiazepínicos, havia indivíduos que utilizaram anteriormente essa classe de fármacos. Por isso que foi observado esse efeito protetor, porque os não usuários também já tinham sido afetados anteriormente pelos benzodiazepínicos. O estudo não cobriu essa parte, tá? Então ficou difícil de ver se os danos eram de fato pelo uso crônico ou pelo não uso, porque eles não conseguiram caracterizar se esses não usuários do estudo utilizaram anteriormente esses medicamentos. Um outro estudo aqui em 2002 foi uma coorte. Então, você vai pegar esses 3.777 indivíduos não institucionalizados, então eles não faziam parte de nenhuma clínica nem laboratório, estavam dispersos na população, então aí precisa ser muito mais gente para minimizar os erros estatísticos, né? Foram seguidos aí as idades maior ou igual a 65 anos, selecionados aleatoriamente da população geral. 3.777 pessoas, indivíduos, tá? 150 casos de desordens do tipo demência, de todos os tipos, foram comparados com 3.519 controles. O que são matched controls? É da seguinte forma: se eu tenho uma mulher, nesses 150 casos de demência, tem um homem de 67 anos, de
80 quilos e usuário lá do benzodiazepínico. Nesse grupo, no grupo de 3.519 controles, eles vão comparar esse homem com outros homens com a mesma característica. 67 anos, 80 quilos, etc. Esses são os controles matched controls, né? Igual você pode imaginar assim, é como se ele pegasse, nesses 150 casos, ele comparasse caso a caso com controles exatamente da mesma idade e do mesmo sexo, para diminuir os erros, né, do estudo. Que você comparar, por exemplo, a situação de uma mulher de 76 anos com um homem de 66 anos, fica difícil. Por isso que eles usam os matched controls. Ok. Seguindo. Eles seguiram esses pacientes por 8 anos. 8 anos. O risco das desordens do tipo demência encontrado foi que ele aumentou nos usuários passados dos benzodiazepínicos. Então, quem fez uso anterior dos benzodiazepínicos aumentou o risco de desenvolver as desordens do tipo demência em comparação aos usuários que estavam tomando medicamento naquele momento, né? Então, nesse estudo aqui, o uso passado foi pior do que o presente uso dos pacientes no momento da pesquisa, né? Então, utilizar os medicamentos por 8 anos é muito prejudicial para desenvolver o Alzheimer. Tá? 7 anos depois, em 2009, foi feito outro trabalho. Foi publicado, então, outro estudo caso-controle numa amostra de 3.903 mulheres com idade maior ou igual a 65 anos, morando na província de Quebec. Das 510 mulheres incluídas, 73 casos, 14 com desordens do tipo demência, de todos os tipos, e 59 com dissonância cognitiva, foram comparados com 436 controles relacionados à exposição, apesar, né, da exposição prévia aos benzodiazepínicos ou drogas relacionadas. Quanto, né? Então, pegaram aqui 73 casos nessas mulheres. Então, 73 mulheres apresentaram algum tipo de problema na demência ou na cognição. E foram comparados com 437 controles a respeito da exposição prévia dos benzodiazepínicos. Os autores encontraram um aumento no risco de dissonância cognitiva, não significativo estatisticamente, nos usuários que que tomaram esses benzodiazepínicos no passado, antigos usuários, comparado com os não usuários. Então, nenhum risco foi encontrado no uso atual desses fármacos. Quem fazia o uso dos medicamentos ali no momento da análise, né? Isso aí demonstra que os medicamentos são seguros? Não, porque se os medicamentos forem usados de forma racional, de fato eles não apresentam nenhum efeito. Mas houve um risco maior para as pessoas que utilizaram por mais tempo, 2 a 5 anos. Foi o acompanhamento desse trabalho. E um dos pontos negativos é seguir justamente por 2 anos, já que a desordem do tipo demência, ela leva um período maior para se desenvolver. Então, esse trabalho não foi tão conclusivo porque seguiu os pacientes por pouco tempo. Os estudos que seguem os pacientes por mais tempo, eles tendem a demonstrar um aumento do risco de desenvolver demência. No mesmo ano, lá em Taiwan, foi publicado
um outro trabalho com 779 indivíduos, com idade média de 76 anos, diagnosticado com demência, e seguidos por 4 a 8 anos. Eles também, quando comparados com o controle, eles eram comparados com o controle do mesmo sexo e da mesma idade. E tinham 4.626 controles. Os autores concluíram que houve um aumento do risco de demência entre os usuários de benzodiazepínicos. Comparado com menos de 90 dias, as exposições cumulativas de 90 a 180 dias. Então, se foi o uso de 3 meses, como está prescrito, que deve ser feita a administração desses fármacos, se você usar por mais de 90 dias, né, utilizar de 90 a 180, existe uma associação com o maior risco das demências. Então, quanto maior o seu tempo de exposição, maior o risco de desenvolver a desordem do tipo demência. Tá? É discutido também nesse trabalho pelos autores que a possibilidade de causa reversa não pode ser identificada, visto que o uso passado ou recente do tratamento não foi analisado separadamente. Então, nesse estudo aqui, a conclusão é maravilhosa, né? Se você usar por 90 dias, está tranquilo. Se você fizer o uso cumulativo, está ruim. Só que não dá para saber qual dos pacientes fez uso desses medicamentos no passado. E aí passou a pertencer à pesquisa. Tá? Então esse é um ponto negativo do trabalho. É por isso que a questão fica em aberto. Não dá para saber exatamente se é, de fato, um iniciador dessas lesões ou se o medicamento é utilizado quando o paciente vai ter alguma predisposição, seja depressão ou insônia, que é uma característica lá da demência 10 anos, 12, 20 anos depois. Houve um segundo estudo lá em Taiwan, e aí os autores concluem que o uso dos benzodiazepínicos estava associado com o maior risco das desordens do tipo demência. Para quem utilizou isso no passado, a força de associação decresce com a distância temporal desde a descontinuação. Então, se houve um maior tempo desde que o paciente parou de usar, fez a descontinuação do uso, e aí participou da pesquisa, a força da associação entre a produção da demência e o uso de benzodiazepínico diminui. Então, por exemplo, o paciente fez uso desse fármaco quando ele tinha 32 anos. E aí parou de usar. Ele ficou mais 30 anos sem usar nada. E aí, com 62 anos, ele participou da pesquisa. Esse tinha menos risco do que um paciente que fez uso, por exemplo, fez uso aos 50 anos de idade, e aí passaram-se 12 anos, e aí ele foi participar da pesquisa. Então, quem tinha esse maior tempo entre a descontinuação e a pesquisa, tinha um menor risco de desenvolver a demência. Isso pode indicar que os benzodiazepínicos aumentam as lesões cerebrais nesses pacientes idosos, predispondo à demência. Tá? E a associação apareceu reversível na utilização a curto prazo e médio prazo, mas não em usuários pesados, mais do que 360 doses diárias. Eu acredito que a maioria dos pacientes que a gente recebe na farmácia é usuário pesado. Já utilizou por mais de 360 dias o medicamento, por mais de um ano. Esses benzodiazepínicos. Então, quem fez a utilização a curto prazo e médio prazo, beleza.
não houve uma correlação tão grande. Mas essa correlação não era reversível, né? Não era uma correlação muito forte entre a demência e a utilização de medicamentos quando os pacientes utilizaram doses por um período de tempo maior ou igual a 360 dias de doses diárias. Esse estudo, bem grande, foi o primeiro a procurar uma relação dose-efeito para acessar os efeitos da descontinuação. E assim segue. Mais um estudo, incluindo 1.134 homens, com uma média de duração de 22 anos para acompanhar esses pacientes. Então, esses 1.134 homens foram acompanhados por 22 anos. Um tempo bom para ter uns resultados legais, né? E foram avaliados quanto à dissonância cognitiva e às desordens do tipo demência. Aqueles que apresentaram demência, as desordens do tipo demência, foram comparados com homens não dementes em relação ao uso de benzodiazepínicos. Havia, então, 103 usuários e 1.031 não usuários. Os autores concluem que havia um maior risco de demência, das desordens do tipo demência, em usuários crônicos, ever users. Então, os usuários crônicos de benzodiazepínicos, nesse trabalho, apresentaram um maior risco. Não foi aparente o efeito dose-resposta, né? Então, nesse trabalho, eles não avaliaram as doses utilizadas. A associação foi a maior para usos cumulativos menores ou iguais 4 anos. E eu acho que eu já li esse trecho várias vezes, mas eu acho que é que eles trocaram o sinal. A associação tem que ir lá na fonte, né? Confesso para vocês que não fui nesse artigo aqui no 23 ver essa informação. Mas eu acho que aqui ele deveria demonstrar que a associação foi maior para um uso cumulativo maior ou igual a 4 anos. Então, quem faz uso de benzodiazepínicos por mais de 4 anos tem uma correlação mais forte e cumulativa para desenvolver demência. Tá? E faz sentido. E quando você pega os trabalhos que avaliam esse uso na população brasileira, tem usuários há 17, 20 anos. Né? E aí depois é que esse paciente desenvolve esses sintomas, a gente põe a culpa em outras questões, né? Na genética e tudo mais. Mas existe uma grande chance de que essas desordens do tipo demência ocorram por conta do uso desses medicamentos. Não tem mecanismo de ação que explique. Só que os trabalhos apresentam essas observações farmacoepidemiológicas. Os 2 estudos publicados por Biliotti e Gage em 2012, então, eles fazem essa análise dos estudos em ordem cronológica, né, conforme os estudos foram surgindo. Mas com uma duração bem longa, ó, acompanharam os pacientes por 20 anos. Então é diferente do outro que a gente viu, que foi 2 a 5, diferente do outro, que foram 8 anos. Esse estudo de 22, que a gente viu anteriormente, e esse estudo aqui de 20 anos, são bem mais conclusivos. Um dos pontos positivos é o tempo que foi utilizado para acompanhar os pacientes. Então eles viram aí, depois de um ajuste e dos supostos efeitos que iniciam a doença, incluindo a depressão, há um excessivo risco de demência, de desordem do tipo demência, atrasado num período de tempo maior do que 5 anos, depois, delayed by more than 5 years, depois da iniciação do tratamento, foi encontrado nos iniciantes
com excessivo risco de demência, que foi interrompido por mais de 5 anos depois da iniciação do tratamento, foi encontrado nos pacientes que iniciaram o tratamento. Essa tradução aqui ficou ruim, desculpa, pessoal. Mas vamos continuar nele aqui. Para o caso controle de 467 casos, foram associados na data de início e comparados com 1.810 controles. Então, além de seguir por 20 anos, eles pegaram 467 casos de usuários dos benzodiazepínicos, compararam com 1.810 controles. O que eles encontraram aqui no final das contas? Um aumento de risco de 56% nas desordens do tipo demência. Foi encontrado, então, né, naqueles pacientes que se expuseram ao uso de benzodiazepínicos por mais de 5 anos antes do início do experimento. 56%. 20 anos seguindo esses pacientes. Então, isso indica que a exposição anterior ela pode predispor à demência Alzheimer. Só que, lembrando novamente, é uma exposição por longos períodos, não pelos 3 meses avaliados na bula, né? Recomendados na bula do medicamento. E aí é a hora de reforçar com vocês a importância daquelas bulas, de ter acesso àquelas bulas. Por quê? Aquela informação está ali não é porque surgiu da cabeça de alguém, é porque os testes clínicos que são feitos com esses medicamentos, seja em animais ou em humanos, levam em consideração isso, o tempo de uso. Então, conforme foram feitos testes para aprovar esses medicamentos que traziam danos a animais, quando eles eram utilizados por mais de 3 meses, houve a prescrição por 3 meses desses medicamentos em humanos, né? Começaram os testes, etc. E foi identificado que esses medicamentos, por 3 meses, são capazes de resolver os sintomas iniciais de uma depressão maior, da ansiedade, etc. E é por esse tempo que eles têm que ser administrados. Depois dos 3 meses, descontinuação. Por quê? Porque medicamento não é cura, simplesmente trata os sintomas, né? Eu acho que depois de discutir esses 2 trabalhos com vocês, isso faz bastante sentido. O que eu não consigo entender é por que as pessoas vão atrás desses medicamentos por anos, e anos, e anos, e anos. Não tem mecanismo de ação. Nesse outro estudo aqui, em Taiwan, de novo, no mesmo centro de pesquisa, 5.693 indivíduos com idade maior ou igual a 50 anos, com um primeiro diagnóstico de insônia não associado com doenças neurológicas psiquiátricas. Então, pegou o pessoal que tinha insônia. A incidência de desordens do tipo demência foi comparada com base num acompanhamento de 3 anos entre usuários de hipnóticos e não usuários. Os autores concluem, nesse caso aí, que houve um aumento significativo no risco de não desenvolver a demência vascular, demência, em indivíduos com ambos insônia e o uso de hipnóticos. Esse risco excessivo foi aproximadamente similar para os benzodiazepínicos e os não benzodiazepínicos e os hipnóticos não benzodiazepínicos. Maior para as moléculas de longa duração. O que é essas moléculas? O que são essas moléculas? São aquelas moléculas que têm uma meia-vida muito grande. Então, o medicamento que tem uma meia-vida de 20 horas, ele fica acumulado no sistema nervoso central por mais tempo. A gente viu lá no caso, por exemplo, dos antidepressivos tricíclicos,
que para mudar de antidepressivo tricíclico precisa esperar uma semana. Por quê? Porque mesmo parando de tomar, ainda tem antidepressivo tricíclico lá no sistema nervoso central por uma semana. Então, se para de tomar hoje e aí começa a tomar outro medicamento amanhã, vai haver um efeito cumulativo, dependente da dose. E aí, possíveis efeitos tóxicos podem se manifestar, né? Isso é que significa essa meia-vida, o tempo de duração para que 50% do fármaco seja eliminado. Quanto maior a meia-vida do medicamento, e você também consegue encontrar essa meia-vida na seção farmacocinética das bulas do profissional, você sabe que o risco de desenvolver demência, então, é maior. No uso crônico, não no uso racional. Aquele tempo de tratamento está nas bulas, seja 3, seja 6, seja 8 meses. Por quê? Porque esse é o uso seguro. O problema é utilizar mais tempo do que isso. Foi aproximadamente similar, e aumentou com a densidade de exposição. Então, para aqueles que tinham uma exposição diária de 30 a 90 doses por ano, esse risco foi de 1,53. Estatisticamente significativo. Não, esse risco foi de 1,07. Então, 1,07, vamos dizer assim, 7%, não foi estatisticamente significativo para quem teve 30 a 90 dias de exposição anual ao benzodiazepínico, que é exatamente o tempo de tratamento prescrito lá na bula, 3 meses. Beleza, mas para quem teve exposições fortes, usuários pesados, esse risco foi estatisticamente significativo, 1,53. Então, uma probabilidade maior de desenvolver demência, nesse caso, para quem fazia o uso pesado desses fármacos. Agora, quem tinha entre 30 e 90 exposições diárias por ano, não tinha problemas. E seguem os estudos, né? Uma segunda publicação aí que pegou idosos, né, maior de 65 anos, lá de Quebec, no Canadá. 1.796 casos apenas de Alzheimer foram associados quanto a idade, sexo e seguidos também. Na época do estudo, o início do estudo foi a data de diagnóstico do Alzheimer. E eles foram comparados, então, esses 1.796 casos com 7.184 controles. A exposição aos benzodiazepínicos foi mensurada 5 a 10 anos, num período de 5 a 10 anos. Anterior, né, a data de diagnóstico do Alzheimer, para minimizar esse risco aí de causa reversa. Então, o que eles fizeram? Eles determinaram a exposição dos benzodiazepínicos em 5 a 10 anos. Nesse período de 5 a 10 anos, os pacientes foram seguidos. Só que eles viram, primeiro, quem já tinha utilizado benzodiazepínicos anteriormente e separou esse pessoal. O risco da doença de Alzheimer foi encontrado 50% maior entre os usuários de benzodiazepínicos. Não foi significativamente alterado pela suplementação ou ajuste para ansiedade, insônia e desordens do tipo depressivas. O que isso aqui significa? O que é a suplementação? É quando, naquele exemplo que nós demos na antepenúltima aula, você associa o oxalato de escitalopram ao benzodiazepínico e depois retira. O que ele está dizendo aqui? No caso de ansiedade, quando o benzodiazepínico é usado para suplementar o tratamento, que é o uso racional por 3 meses, beleza.
não tem associação significativamente estatística significativamente, né, para o risco de produzir a demência. Quando ele é usado na insônia, na suplementação, ou seja, até 30, 90 dias por ano, beleza. Nas desordens depressivas, a mesma coisa. 30, 90 dias, 3 meses por ano. Então, o uso racional não traz problemas, não são observáveis correlações entre o uso racional e o desenvolvimento da demência. O uso racional de benzodiazepínicos. Não foi observado, não foi encontrado um risco excessivo para exposições menores ou iguais a 3 meses. Tá? Para um efeito cumulativo de 3 a 6 meses, para um uso maior de 6 meses. O risco foi também encontrado maior, né, nas moléculas de longa duração, uma meia-vida maior que 20 horas. Então, os benzodiazepínicos com maior meia-vida são mais prejudiciais nesse caso. Beleza? Agora, no uso cumulativo aí de 3 a 6 meses e no uso cumulativo de mais de 6 meses, a probabilidade de desenvolver o Alzheimer foi maior. Foi encontrado algum risco. Não, acho que aqui ele está dizendo que não houve um risco excessivo para quem usou por menos de 3 meses, para 3 a 6 meses e para um uso maior que 6 meses. Então, até 6 meses, ou pouco mais de 6 meses, e tem bulas de benzodiazepínicos que permitem o uso por 8 meses, por exemplo, o risco não existe. Nesses estudos observacionais, né? E o estudo mais recente, que pegou 16.823 pacientes lá no Reino Unido com Alzheimer e 9.636 com demência vascular. Cada um deles foi aleatoriamente associado, né, com idade, sexo, prática de exercícios e a duração do estudo com um controle. E esse estudo aqui foi o que não encontrou relação alguma entre a utilização de benzodiazepínicos e o Alzheimer ou a demência vascular. Mas aí eu pergunto para vocês, a maioria desses indivíduos lá no Reino Unido fez o uso racional ou fez a hipermedicalização no Brasil? Pense como são as regras nesses países, como os médicos se comportam no sistema de saúde do Reino Unido e aqui no Brasil. Você acha que as prescrições lá no Reino Unido foram encontradas muitas prescrições, né, por vários anos, ou esses pacientes utilizaram de forma racional os fármacos? Eles disseram aqui, né, que houve esse tipo de exposição por mais tempo, e aí por isso, provavelmente devido a um efeito de causa reversa, os pacientes que estavam no controle podem ter feito uso desses benzodiazepínicos no passado e tal. Esse foi um ponto negativo do estudo, porque não dava para saber. Mas eles publicaram esse resultado aí, em que não há nenhum efeito estatisticamente significativo entre o uso dos benzodiazepínicos e a demência do tipo Alzheimer, a demência vascular ou a demência do tipo Alzheimer. Só que há de se saber que, certamente, lá no Reino Unido, não tem esse abuso nessas medicações, né, como a gente encontra aqui no Brasil. E no que diz respeito às conclusões do trabalho, aqui ele segue aumentando ainda mais a complexidade. Eu li, mas eu confesso que por não ser da área,
não consegui entender completamente, mas ele fala daquilo que eu expliquei para vocês lá no início. O neurônio sendo afetado pelos corpúsculos de Lewy e pela hiperfosforilação da proteína tal, que acaba causando aquele emaranhado de fibras, né? E impedindo o transporte axonal, o transporte das vesículas, o transporte das mitocôndrias, que acontece via proteína motora, que é o videozinho que eu coloquei para vocês assistirem lá na plataforma também. A proteína andando em cima do microtúbulo, né, carregando uma vesícula. É assim que os neurotransmissores saem lá do astrócito e chegam no terminal axonal, sendo carregados por aquela proteína motora. E ele discute justamente essa questão entre o GABA, o transporte lá do glutamato, a sinalização do glutamato, e teorizando a respeito disso. Quem será que causou quem? Será que o GABA, o efeito de potencialização da transmissão GABAérgica que é provocado pelos benzodiazepínicos consegue proteger as células? Então, não se tem muitas informações a respeito disso, né? Essa hipótese permanece puramente teórica. Vamos para as discussões finais aqui, então. Ó. Embora a maioria dos estudos farmacoepidemiológicos conduzidos no campo até agora concluíram que existe um aumento significativo nas desordens do tipo demência com usuários de benzodiazepínicos, nenhum encontrou uma relação causal. Então, mesmo diante de todas essas observações que foram feitas, não existe relação causal. Por quê? Porque não dá para eliminar os erros associados a essa observação. Então, beleza. O fator, o uso do benzodiazepínico é controlado. Então, dá para controlar a idade, o sexo dos pacientes, o número de pacientes, né, de indivíduos que vão participar da pesquisa. Só que tem outras variáveis que nós desconhecemos. A própria origem das desordens do tipo demência ou da doença de Alzheimer. Não é possível determinar. Então, a gente não consegue determinar tudo que interfere nessa relação. Mas a gente consegue verificar, a gente consegue observar, né, que tem alguma coisa acontecendo. E não dá para ignorar isso. Décadas, outro problema, né? Décadas separam os fatores de risco das lesões iniciais no cérebro, primeiros supostos problemas e a instalação da doença de Alzheimer e suas desordens associadas, e finalmente o diagnóstico. Então, um outro problema que dificulta a análise é que esses pacientes têm que ser seguidos por anos, porque décadas separam. Então, nos estudos de 22 anos e de 20 anos, houve uma relação maior, né? Nos estudos de 2 a 5 anos, esse erro com certeza impactou nos resultados. Só que também, num acompanhamento de décadas, de 20 anos, outros erros se somam ao processo. O paciente pode, por exemplo, perder o emprego, perder a renda e se alimentar mal. Isso prejudicar o desenvolvimento da saúde dele, etc. O paciente pode se tornar alcoólatra nesse meio do caminho. Pode começar a usar drogas, outras drogas, lícitas ou ilícitas, né? O que também atrapalha o estudo. Então, esse é um ponto muito difícil de se estudar, né? De fato, um estudo próprio para suposta associação entre benzodiazepínicos, que pode ser crucial por um ponto de vista de saúde pública, iria requerer um acompanhamento de 30 anos, com avaliação contínua e o acesso aos fatores de risco como depressão, desordens do sono, ansiedade, exposição às drogas, problemas
anteriores ao início dos estudos e um diagnóstico clínico confiável. Então, se existisse esse estudo aqui, de 30 anos, etc, 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 aí daria para determinar a atuação desses benzodiazepínicos. Quando esse estudo surgir, ele vai para a bula do medicamento. Mas, enquanto isso, a gente fica com essas observações, né? Então, não dá para dizer se é uma associação natural o Alzheimer sendo desenvolvido. E aí, por conta dos sintomas do Alzheimer, é que os benzodiazepínicos são prescritos para o paciente, ou se os benzodiazepínicos estão induzindo esses danos. O que a gente observa é, nos estudos aí que associaram os benzodiazepínicos com danos cerebrais, a utilização por mais de 3 meses, a utilização cumulativa, principalmente se for 360 doses no ano, traz problemas. Traz problemas. Isso aí já é público e notório a partir dos trabalhos que foram publicados. Tá? Ele fala ali também do efeito protetor, que não tem comprovação de que há efeito protetor, apesar de ter sido observado isso naquele trabalho, né? Faltavam alguns dados de exposição anterior dos pacientes que participaram do controle. Então pode ser que eles estivessem sendo afetados pelos benzodiazepínicos, assim como os pacientes que estavam sendo testados, né? E é por isso que não houve resultados estatisticamente significativos entre ambos. Por todas as razões, aqui concluem os pesquisadores, né, nós pensamos em 2 importantes mensagens que podem ser extraídas dessas evidências. Primeiramente, e provavelmente a mais importante, não existe absolutamente nenhum argumento em favor de um aumento de risco da demência associada com o uso racional dos benzodiazepínicos, não excedendo 3 meses. Então, se for feito uso racional, não existe nada que argumente a favor de um aumento do risco de demência com os benzodiazepínicos. Uso racional. Agora, não existe mecanismo comprovando que existe essa associação para quem usa por mais tempo. Só que existem observações clínicas, estatisticamente significativas, para os pacientes que usam isso por mais de 3 meses. Os médicos e os pacientes, respeitando as técnicas existentes, não devem reconsiderar o uso dessas drogas. Então, tem que usar, se justificável, né? E não devem ficar preocupados com os achados de alguns estudos. Então, quem precisa usar, quem realmente, de fato, tem uma depressão maior, que incapacita o indivíduo, que impede que esse indivíduo trabalhe, que muda completamente a vida, quem tem ansiedade, cuja ansiedade também atrapalha o convívio social, não tira o indivíduo de casa, prejudica no trabalho, etc, 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 precisa usar. Precisa usar. E não deve ter medo de usar. Só que deve ser feito o uso racional. 3 a 8 meses, dependendo da droga. A maioria delas, 3 meses. Segundamente, o corpo de evidências a respeito do uso prolongado dos benzodiazepínicos, o benefício desse uso não foi demonstrado. Também é importante e consistente ignorar especificamente, ao nível de conhecimento... Não entendi. It's too important and consistent to be ignored. E podem ser importante e consistente para ser ignorado. Especificamente ao nível de conhecimento experimental e observacional, é insuficiente para determinar a possibilidade de uma associação causal. Então, esse efeito benéfico que existe
que foi demonstrado em um dos experimentos, né, em um dos trabalhos, o efeito protetor dos benzodiazepínicos em relação ao Alzheimer não tem consistência substancial para ser comprovado em um pequeno estudo que foi realizado, né, em um acompanhamento bem menor, um tempo de 2 a 5 anos. Então essa que é a questão. Não está nas bulas, né? Mesmo que exista esse efeito protetor, continuam aqui os autores, isso não deveria ser um argumento para promover o uso indiscriminado dos benzodiazepínicos. Os riscos associados, entre outros, né, são as quedas. Então, o paciente que usa esses benzodiazepínicos também sofre risco de quedas, né, que também são um grande problema e causa aí um fardo para os sistemas de saúde. Então, de forma alguma, o uso indiscriminado desses medicamentos deveria ocorrer. Mas vejam que se a gente voltar lá no início, a pergunta que vocês me fizeram, né, a respeito do uso anterior do benzodiazepínico e do risco de produzir demência, ainda depois de ler esse trabalho, eu não sei se ele existe ou não existe. Porque alguns estudos demonstram a existência desse risco, observando, né, a população que fez usos anteriores, e outros estudos demonstram um efeito protetor. Então não dá para saber especificamente. Mas a que conclusões chega o trabalho? Que o uso racional não provoca nenhum problema. Não existem observações, correlações causais entre o risco de demência ou Alzheimer e a utilização desses medicamentos por 3 a 6 meses num ano. Agora, quando a coisa aumenta para 360 doses ou mais, então é o paciente utilizando esse medicamento por 1 ano ou mais, aí começam a surgir as observações. Eu não sei vocês, mas no meu caso, eu não quero usar nenhum dia, se for possível. Tá? Entra aqui também, né, a questão do mecanismo de ação, esse efeito depressor do sistema nervoso central. Então, por mais que seja uma droga tolerada, seja uma droga avaliada, clinicamente testada e segura, não dá para prever o que vai ser feito por causa da grande complexidade que existe no cérebro de cada pessoa. Então, eu sempre sugiro para os pacientes que eu encontro a busca de tratamentos alternativos, né? Se o caso é insônia, por que não tenta ler um livro bem chato antes de dormir? O sono vem na hora. No meu caso, funciona, né? Mas se a insônia estiver prejudicando o trabalho, estiver associada à depressão, precisa usar. Precisa. Eu acho que eu já precisei usar esse tipo de medicamento também, só que eu nunca usei. Eu amarguei essas questões aí por um tempo. Mas o uso tem que ser feito para quem realmente precisa, não tem jeito. Só que uso racional. Pode falar. Então, uma dúvida que eu queria tirar, na semana passada eu acabei esquecendo. Por exemplo, igual você está falando sobre tratamento alternativo, né? Às vezes eles oferecem, né? Já indicaram, médico já passou para minha mãe, para mim, por exemplo, a valeriana, a Hipérico passiflora, perforatum também, né? é isso. Você acha que esses medicamentos são bons? Porque, por exemplo, a mim não foi igual a água. E, Mas, nossa, mas me responde uma coisa, você usou o hipérico perforatum por quanto tempo? por quanto tempo? É. Mais ou menos uns 3 meses. 3 meses? É. Eu queria, assim, o meu desejo é me livrar desses remédios, mas, assim, se eu não tomo, eu também fico péssimo. Mas
Você interrompeu o uso do benzodiazepínico e aí começou o hipérico perforato. Não, foi antes. Você começou usando... Não, foi no meio, professor, foi no meio. Eu já tem um tempo, né, que eu faço o uso dos medicamentos. Aí o médico orientou, tá tomando a valeriana, mas não vi efeito nenhum. Aí ele foi e passou de novo os medicamentos benzodiazepínicos. E por quanto tempo você usou a valeriana sem usar os benzodiazepínicos? Mais ou menos isso mesmo que eu tô te falando. Três meses? O ideal aí era fazer a descontinuação do benzodiazepínico e aí depois iniciar a valeriana. Mas isso é o ideal dizendo assim, né? Sem avaliar o seu caso, sem fazer anamnese nem nada. Mas é por quê? Porque vai haver um efeito residual do benzodiazepínico e um efeito de abstinência deles, que a valeriana não é capaz de suportar. Entendi. Só que... Porque é só sem tomar misericórdia, começa um tremor. Eu já tremo usando um tremor, usando os medicamentos. Sem usar, o tremor triplica. Agora raciocina comigo. A gente tratou durante todas as aulas da descontinuação. Essa descontinuação existe para quê? Para fazer com que o paciente deixe de se tornar dependente. Essa descontinuação é uma para quem está usando há 3 meses. Ela não é a mesma para quem está usando há anos. Certo. A descontinuação vai ser diferente para um paciente que usa por mais tempo. Beleza. Nessa descontinuação, ela tende a te deixar num estado próximo do normal. Só que mesmo assim ainda tem efeitos rebote, né? A valeriana não dá conta, nesses 3 meses, de abarcar esse efeito rebote de uma utilização de benzodiazepínicos por longos anos ou por muito tempo, por vários meses. Porque quando você interrompe um, começa o outro, vai haver o efeito de abstinência muito forte. Só que os fármacos fitoterápicos, valeriana e hipéricum perforato, as pessoas tendem a achar que é alternativo porque não é testado ou porque não tem o mesmo efeito. Mas não. Esses fitoterápicos, eles são testados exatamente como os medicamentos alopáticos. Qual que é a diferença? O medicamento alopático, ele é sintético. Então você pega lá o diazepam, ele é sintético, beleza, coloca na cápsula. O hipéricum perforato é o extrato. Só que ele tem um princípio ativo descrito e esclarecido e determinável quantitativamente. Então eu posso quantificar dentro do extrato do hipéricum perforato o componente que é ativo. Todo fitoterápico é feito dessa forma. Quantifica o princípio ativo dentro do extrato, depois faz o medicamento. Então ele é igualzinho um medicamento alopático. Ele é igualzinho no termo controle de qualidade. Ele não é assim um alternativo que não funciona bem. Não, ele é exatamente igual e funciona. Só que o tempo de ação dele é mais demorado. Porque eu preciso de alguns meses para estabelecer uma dose de pericinas, né, que são os componentes ativos lá, no sistema nervoso central. E aí ele começa a fazer efeito. Só que se eu começar a usar o hipéricum perforato depois de algum tempo, usando benzodiazepínicos, não vai ter condição dele suportar o efeito de abstinência de um benzodiazepínico utilizado por vários meses. Então isso foi irracional. O profissional que fez dessa forma não agiu corretamente do ponto de vista farmacológico. Primeiro precisava fazer a descontinuação do benzodiazepínico para depois, ou durante essa descontinuação, inserir o fitoterápico. O mesmo exemplo que a gente viu naquela aula entre a associação do oxalato de estalopram e o lorazepam. Então começa os dois juntos. E aí vai fazendo a descontinuação do lorazepam. A mesma coisa tinha que ser feito com o hipéricum perforato. Enquanto você está fazendo a descontinuação
do benzodiazepínico, insere o hipérico com a valeriana. O hipérico perforado seria mais adequado, eu acredito eu. Mas insere a valeriana durante a descontinuação do benzodiazepínico. Isso é racional para mim. Agora, tirar um e colocar o outro, aí é impossível. Não vai dar, não dá certo. Entendeu? Não faz sentido isso? Faz sentido. Porque pensa bem, o benzodiazepínico está lá, no sistema nervoso central. O paciente usa há meses, né? Então está lá estimulando a transmissão GABAérgica, né? Inibindo todas as emoções, tá um efeito depressor no sistema nervoso central. Geralmente numa dose maior do que a dose inicial, já, porque conforme o tratamento se estende, a dose aumenta. Aí você vai tomar lá um comprimido de 5 miligramas de valeriana. Não dá. Não dá para ele chegar nesses 3 meses, ele talvez nem se estabeleça a nível do sistema nervoso central ainda, uma dose adequada no sistema nervoso central, justamente porque ele não é tão biodisponível quanto uma molécula sintética, né, em comparação. Eu comparei a mim, né, com uma amiga que só usa valeriana. Nossa, eu ficava assim, vamos dizer, com inveja do sono, porque ela tomava valeriana, rapidinho ela tombava, e eu tomei valeriana. Nossa, eu ficava a noite inteira acordada, que loucura. É isso mesmo que você está falando, tem sentido. Não dá para comparar aí o benzodiazepínico com a valeriana nesse curto prazo. Agora, se ele fizesse a descontinuação do benzodiazepínico enquanto insere a valeriana, aí eu acho que daria. Ou, no caso da insônia, né, a passiflora também poderia ser uma alternativa. Associação com exercícios físicos também. E outras, né, alternativas para o tratamento. E isso seria cuidar da sua saúde, não cuidar da sua doença. Porque se você está fazendo uso por mais de 3 meses, a gente viu algumas associações aí nesse trabalho, que era a dúvida que você teve na aula passada, né? Que eu não soube te responder. Porque não tem uma resposta certa ainda. O pessoal investiga. Eu fiquei boladona, tá? Eu fiquei boladona. Falei, eu comentei até com as amigas. Eu falei, gente, eu tenho que repensar esses médicos que eu estou consultando, porque eu já estou com a minha mãe aqui, que está diagnosticada com Alzheimer. Né? E se ela tomou, como eu disse na aula passada, ela tomou, quando ela era mais jovem, muito. Ela era diazepam na época dela, era muito diazepam tomar. Só que ela parou por conta própria, segundo ela. Né? E de uns tempos para cá, ela vem apresentando. Não, de 60 anos para cá, ela vem apresentando uns comportamentos diferentes, tudo. Ela estava olhando uma ressonância dela de 2010, já estava vendo ali alguns aspectos no cérebro dela já alterados, né, em 2010. Então, aí eu me analisei, falei, meu Deus, eu estou tomando esses remédios, então eu sou uma candidata a esses tipos de doença neurodegenerativa, né? Então, assim, cabe bastante reflexão essas aulas, tá? Eu estou refletindo bastante nessa frase aí que você fala. Cuidar da saúde e não da doença. E para mim é muito assim, triste, cara, porque quando você vai na farmácia, gente, receber aquelas receitas. Eu trabalhei 8 meses numa farmácia, 9 meses na outra. E teve alguns pacientes que me seguiram. E eles já estavam tomando benzodiazepínico há mais de 2 anos, só comigo. Só pegando receita comigo lá, sendo dispensado comigo o medicamento, trocando ideia, conversando. Faziam uso há muito tempo, muito tempo. Então 10, 17, tem senhoras lá, tem uma senhora lá que usava há 30 anos. Não todos os dias, claro, mas há muito tempo de utilização. Essa noção do verdadeiro efeito do medicamento foi perdida com o tempo, então o pessoal abusa demais. É meio que uma ferramenta que tem que entrar, fazer o efeito e sair. Só que ela não sai.
É uma correção drástica de curto prazo que tem que ser descartada. Mas ela não é descartada e continua sendo usada. E isso aí, quando o farmacêutico entra no varejo, né, e vê essa realidade, é triste pra caramba, porque vocês viram aí no trabalho, né, todas as associações que foram feitas a respeito do uso cronológico desses fármacos e a demência ou Alzheimer. E os outros problemas, né? Memória, problema de queda, porque essa depressão no sistema nervoso central também provoca quedas, ausências, amnésia. O paciente não consegue trabalhar mais corretamente, né? E você vê idosos que são extremamente ativos, que nem eu falei, a senhora ali da autoescola, a mulher é mais esperta que eu. Eu com 32 anos, vou fazer 32 anos esse ano. A dicção dela é excelente, antenada, querendo melhorar o negócio, né? Empreendedora. 70 e poucos anos. Eu quero chegar lá sim. Porque a gente vai acabar vivendo mais tempo, né, do que os nossos pais. Vocês vão viver mais tempo que eu, com certeza, são mais novas que eu, né? Então a gente tem que preservar essa condição a longo prazo. Porque ficar prejudicado é difícil, é ruim. Quando a gente vê os idosos nessa etapa da vida com esses problemas, a gente nem fica querendo envelhecer, né? Mas envelhecer é bom, porque a gente vai transmitir o conhecimento para a próxima geração. Então, a próxima geração precisa da gente, bem velhinhos lá e capazes de contar as histórias do que aconteceu no Brasil. Olha o tanto de coisa que a gente está experimentando agora, né? As mudanças na política, a pandemia. Nós sobrevivemos, estamos sobrevivendo à pandemia. Então, a gente precisa contar essa história lá na frente e precisa lembrar dela. Então é por isso que eu encorajo vocês a ter essa noção a respeito dos benzodiazepínicos. Se a humanidade durar até lá. Exatamente, Letícia. Mas é isso aí. Mais algum comentário de vocês? Dúvidas, sugestões? Estou à disposição. Tem um arquivo aqui. Oh, é aquele desenho que eu tinha feito no começo. Que estranho, né? Eu já uso outro trem aqui para desenhar. Ficamos assim por hoje então, meus amigos. Obrigado. É jóia. Obrigada, viu? Obrigado pela participação aí de vocês. Já já coloco o link da aula lá. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Você também. Tchau. Tchau, Tchau. turma.